E aí pessoal da internet, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma minissérie que estreou recentemente na Netflix e ela tá fazendo muito sucesso. Ela ficou há algumas semanas como uma das produções mais assistidas da Netflix e também conseguiu a façanha de atingir 100% de aprovação no Rotten Tomatoes, que é um site aí de crítica de filmes e séries muito renomado. Eu tô falando dela, O Gambito da Rainha, uma minissérie dirigida pelo Scott Frank, que é muito interessante, sério. Eu assisti e eu me apaixonei por toda a história. E eu vou contar aqui um pouquinho sobre ela e, claro, eu vou falar alguns fatos que talvez você não saiba. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. No meu canal eu falo muito sobre cinema, sobre séries, sobre conteúdo da Netflix. Então, se você gosta de todo esse conteúdo, eu tenho certeza que você vai curtir o meu canal. Também aproveita e me siga lá nas redes sociais, principalmente o Instagram. Lá eu falo muito sobre cinema também. Esse vídeo aqui, de fatos, não vai ter spoiler da minissérie. Então, se você não assistiu ainda, pode ficar tranquilo que não vai estragar a sua experiência, mas também é interessante para você que já assistiu, porque, claro, você vai saber coisas novas sobre a minissérie. E a premissa é o seguinte: se passa mais ou menos ali na década de 50, nos Estados Unidos, quando uma garotinha chamada Beth fica órfã e vai parar num orfanato. Chegando lá, ela se interessa muito por um jogo de xadrez que o zelador joga ali no porão. E aí ele começa a ensinar para ela, né, todos os truques, todas as regras do xadrez, e ela fica extremamente obcecada por esse jogo. Então ela e várias outras pessoas vão percebendo que ela é invencível no xadrez e que ela é um gênio, consegue raciocinar muito rápido e que realmente é um jogo que ninguém consegue vencer ela. E é aí que vamos acompanhando toda a trajetória da Beth, que é interpretada pela Anya Taylor-Joy, e vemos ela desde a fase criança até a sua fase adulta e as coisas que ela vai conquistando aí nos jogos de xadrez. A minissérie tem apenas 7 episódios de mais ou menos 40 a 50 minutos e são episódios muito bem divididos. A gente acompanha realmente a história do começo até o seu fim, e as coisas que mais se destacam nela é, claro, a sua beleza, a sua fotografia, que é muito impressionante, e o seu figurino, que é impecável. Além disso, a minissérie é cercada de personagens super cativantes. Além da Beth, né, temos outros personagens ali que ela acaba se envolvendo, que é muito interessante. E o que é mais legal é que você não precisa saber xadrez para entender a série. Eu sou uma pessoa que eu não jogo xadrez, eu não sei nada sobre xadrez, nem as regras, nem nada, e eu fiquei super interessado vendo ela jogar, né? A princípio, quando eu vi a sinopse, eu achei que seria uma minissérie super chata para quem não entende, né, do jogo, mas não, eles fazem todo um trame ali para você realmente ficar entretido no jogo, né? Que é um jogo monótono, né? Um jogo de cabeça, de raciocínio e tudo mais, mas eu garanto que é muito impressionante vendo a Beth jogar. Fora também que a minissérie mostra a força feminina ali na época, na década de 50 e 60, porque a Beth é uma garota muito inteligente e isso, claro, intimida os homens, então ela acaba sofrendo sim muito preconceito e ela vai lutando contra isso, né? E é muito interessante. Então essa é basicamente a premissa da minissérie. Eu garanto que é uma minissérie super envolvente, super interessante e vale muito a pena ver. Agora vamos falar aqui sobre os 10 fatos que talvez você não saiba sobre a minissérie. O primeiro deles é sobre o nome dela, né? O Gambito da Rainha. Inclusive teve várias piadas aí. A própria Netflix falou, né, sobre o trocadilho dos nomes. Muita gente chamava de o Cabrito da Rainha, o Cambito da Galinha. Enfim, teve várias coisas super engraçadas. Mas o que talvez você não saiba é que o nome Gambito da Rainha é uma jogada de xadrez, que consiste no primeiro lance do jogador, é o primeiro movimento que ele faz quando ele decide arriscar um dos seus peões para ganhar uma vantagem ali contra o adversário. Basicamente é uma armadilha que ele faz, ele meio que sacrifica uma das suas peças para poder pegar o adversário depois. E a palavra gambito sozinha, ela significa ação destinada a enganar alguém, ou seja, o jogador está enganando ali o seu adversário. O segundo fato sobre a minissérie é que ela não é baseada em uma história real, mas é baseada em um livro. O livro também se chama O Gambito da Rainha e ele é escrito pelo Walter Tevis em 1983. O Walter era um jogador de xadrez muito habilidoso que decidiu, né, fazer uma história sobre essa garota, e muitas das situações que a Beth viveu foram inspiradas, né, nas situações que ele tinha vivido antes. Caso você procure esse livro aqui no Brasil, traduzido em português, você não vai encontrar, porque ele nunca foi traduzido para cá.
Porém, eu acredito que com o sucesso da Netflix, rapidamente aí eles vão traduzir e vai ter esse livro na livraria. O terceiro fato sobre a minissérie, que talvez você não saiba, é que na verdade ela iria ser um filme. O produtor executivo da minissérie, ele tinha comprado os direitos do livro, né, para adaptação para o cinema há 30 anos atrás, ou seja, ele tinha essa ideia há 30 anos. E ele chegou a sondar 5 diretores com a ideia de fazer um filme. Porém, aconteceram vários imprevistos aí ao longo do tempo e ele teve que colocar essa ideia na geladeira. Até que ele viu a direção do Scott Frank na minissérie Godless e foi ali que ele decidiu que queria trabalhar com ele. Logo, eles entraram em contato com a Netflix e juntos eles decidiram fazer uma minissérie. E por falar em diretor, o próximo fato, como eu falei, o produtor executivo, né, ele tinha sondado ali 5 diretores para fazer o filme, né, para dirigir o filme, e ele acabou entrando em contato com o Heath Ledger, que fez o Coringa, né, no filme lá do Batman, e tava tudo certo para ele dirigir e também atuar no filme, só que ele acabou falecendo um pouco antes de começar as gravações. Outra pessoa também que foi escalada ali pro filme, mas acabou não dando certo, foi a Ellen Page, que faz a Vanya na série hoje em dia da Umbrella Academy. Ela seria a Beth Harmon, mas acabou não dando certo. Enfim, o produtor teve que adiar ali a produção e acabou não dando certo, e aí a Ellen Page não conseguiu o papel. Outro fato muito interessante que talvez você não saiba é que os jogos, as jogadas ali na minissérie são reais, elas não são fictícias. A produção ficou muito preocupada de uma pessoa que entende, né, um profissional que entende de xadrez, visse, né, as jogadas e achassem que era só encenação, que era tudo fake e tal. Mas não, na verdade, todas as jogadas que aconteceram ali aconteceram de verdade. A equipe contratou vários especialistas em xadrez para ajudar ali na criação das jogadas. Fora que também contou com o Bruce Pandolfini, que é um diretor que dirigiu o filme Lances Inocentes de 1993, que fala sobre um garotinho que também é um grande prodígio de xadrez. Fora que também contou com a ajuda do escritor do livro, o Walter Travis, e também do Garry Kasparov, que é o maior jogador de xadrez de todos os tempos, é um jogador russo. O próximo fato é que talvez você tenha visto o rostinho da Beth, na verdade o rostinho da atriz, em alguns outros lugares. A atriz Anya Taylor-Joy é muito jovem, mas ela já tem um currículo bem extenso e ela fez muitas outras produções, dentre elas o filme A Bruxa, do qual ela ficou muito marcada, também a franquia dos filmes Fragmentado e Vídeo, do diretor Shyamalan, e por último, né, a mais recente, o filme Os Jovens Mutantes. Então ela tá em algumas produções aí que talvez você já tenha assistido. E por falar na Anya, vamos para o próximo fato. Ela tem 24 anos e ela nasceu em Miami, nos Estados Unidos, mas ela foi muito jovem morar na Argentina e ela foi criada lá até os seus 8 anos de idade. Depois disso ela foi morar em Londres, na Inglaterra, mas ela chegou lá só falando espanhol, ela não sabia falar inglês e depois, claro, ela acabou aprendendo. O penúltimo fato é sobre uma das coisas que mais chamam a atenção na minissérie, que é a sua fotografia e maquiagem. Quando você vai assistindo a minissérie, você vai notando que as roupas, o figurino da Beth vai mudando, né? Enquanto ela era órfã, ela vai mudando, aí depois ela vai crescendo e as roupas dela, o estilo dela vai mudando bastante. Segundo a figurinista da minissérie, a Gabrielle Binder, ela queria mostrar que a Beth, ela cresceu sempre ao redor de homens, então ela não tinha muitas referências femininas. Logo, ela ia pegando ali referências de várias mulheres e por isso que os figurinos dela ia sempre mudando e às vezes eram looks bastante compostos, bastante diferentes também, e ela ia se inspirando ali em várias mulheres que ela ia conhecendo ao longo da vida dela, tanto que às vezes ela parecia até meio perdida nos seus looks. Fora que também a Beth dos livros, ela tem um cabelo castanho, mas quando foram adaptar para a minissérie, eles queriam que ela tivesse o cabelo ruivo para que ela se destacasse ali no meio da multidão, e deu muito certo, né? Tem várias cenas do qual ela está ali no meio de outras pessoas e a gente olha, né, e a gente já vê de cara quem é a Beth. E o último fato é sobre a sua continuação, né? Será que vai ter uma continuação ali? Eu acredito que não. Primeiro que ela é considerada uma minissérie. Quando é uma minissérie, é realmente somente a primeira temporada. Claro que às vezes acontece, né, de uma minissérie fazer muito sucesso e eles estenderem, como foi o caso da minissérie da HBO, Big Little Lies,
mas eu acredito que essa não vai ter uma continuação pelo fato de como ela acabou. Ela termina realmente todos os seus ciclos ali, a história realmente tem um final, e eu acredito que não vai ter uma segunda temporada. Então, para você que assistiu e já está com saudade da Beth, eu sinto muito, mas eu acredito que não vai ter. Porém, né, eu ainda fico com o pé meio atrás, porque a Netflix gosta de estender as coisas que fazem sucesso, mas mesmo assim, eu acredito que não vai ter. Eu quero saber agora a opinião de vocês. Se vocês já assistiram essa minissérie maravilhosa, comenta aqui embaixo. Se você não assistiu ainda, também comenta, fala se você ficou com vontade. Fala também se você acha que vai ter uma continuação. Eu acredito que não, mas enfim, vamos conversar aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa o like que vai me ajudar bastante. Também compartilha pra geral aí que gosta desse conteúdo. Até a próxima. Tchau!